Oi, gente! Na aula de hoje de Materno Infantil 3, nós vamos falar sobre atresia biliar. E aí, para falar sobre atresia biliar, queria retomar com vocês um pouquinho da anatomia das vias biliares. Por quê? A atresia biliar, ela vai ser o estreitamento dos canais biliares. E para isso eu preciso relembrar quais são esses canais. Então, olha só, a gente está vendo aqui o fígado, aqui o estômago. Atrás do estômago a gente tem o pâncreas, tá bom? Que é esse amarelinho aqui. E dando continuidade aqui ao estômago, a gente tem o intestino delgado. Então, o que acontece? A gente tem aqui a vesícula biliar, e a vesícula biliar, ela vai fazer o armazenamento da bile. O que é a bile? É uma substância produzida pelo fígado, da qual faz parte a bilirrubina. Então, como que acontece? A gente tem as hemácias, né, que são células vermelhas, e aí a gente degrada as hemácias, né, quando elas terminam a vida útil dela, aí ali dentro da hemácia a gente tem a hemoglobina, que é um pigmento vermelho. Aí vai lá para o fígado para ser degradado esse pigmento vermelho, hemoglobina. A hemoglobina ela é transformada em bilirrubina. E aí, junto com outras secreções ali do fígado, a gente forma a bile. E aí a bile ela vai ser transportada aqui para a minha vesícula biliar. Quando dá necessidade, a gente excreta a bile aqui no intestino delgado. Por quê? A gente vai ter na composição aqui da bile substâncias que vão ajudar na digestão de gorduras. Não é que a bile digere gordura, mas ela faz um processo que a gente fala de emulsificação, que é como se fosse uma dissolução ali das gorduras para a gente conseguir absorver as gorduras do intestino. Além disso, a gente vai liberar ali no intestino delgado a bilirrubina. Então, a maior parte da minha bilirrubina, ela vai ser excretada, ou seja, eliminada do corpo pela via intestinal, ou seja, através das fezes. E aí, como eu falei com vocês que a bilirrubina ela é um pigmento amarelo esverdeado, então essa coloração mais escura, marronzada das fezes, entre outras coisas, deve-se ao fato de a gente excretar bilirrubina. Parte dessa bilirrubina vai voltar aqui para minha corrente sanguínea e vai ser excretada através da urina, que também dá essa coloração amarelo esverdeado para a urina. Então, dito isso, a gente agora vai falar sobre a atresia biliar, que é uma doença que vai acometer os neonatos. Ou seja, a atresia biliar vai ser obstrução aqui dos canais biliares. Pode ser daqui ou daqui, qualquer um dos canais biliares, para a gente não produzir a bile ou para acumular a bile e não deixar ela ser eliminada. E se eu não vou eliminar a bile, eu vou acumular bilirrubina. E aí, o que vai acontecer? Vai acumular aqui no fígado, porque eu não vou liberar para o intestino. Então, a gente vai ter uma doença hepática, justamente porque aquele acúmulo de substância ali no fígado vai fazer com que esse fígado fique comprometido das suas funções. Além disso, vai dar a coloração amarelada da pele, que é a icterícia, tá? Que eu vou falar com vocês mais para frente. Mas essa coloração amarelada da pele deve-se à não excreção da bilirrubina. Então, voltando aqui no nosso apresentação. Bom, então a atresia biliar, como eu disse, ela é uma colestase, uma redução do fluxo biliar por obstrução que vai acometer os recém-nascidos e normalmente ela acontece fora do fígado, ou seja, na saída ali do fígado para a vesícula biliar ou da vesícula biliar ali para o intestino. Normalmente vai aparecer nas crianças na segunda semana de vida. E aí vai acontecer seguintes sintomas clássicos aqui da atresia biliar. Então, icterícia, como eu falei com vocês, que é o amarelamento da pele devido ao acúmulo de bilirrubina, e essa bilirrubina vai ficar acumulada ali no sangue, né, porque não vai conseguir ser excretada. Colúria, o que é colúria? É a urina de cor escura. Então, a urina, como eu falei com vocês, parte da bilirrubina vai ser eliminada através
da urina, mas normalmente a maior parte pelas fezes. Então, o que vai acontecer vai ser a maior parte aqui da bilirrubina que conseguir ser excretada vai ser pela urina, então vai dar a coloração mais escura para a urina. Mas o que vai chamar atenção mesmo para a gente verificar como sendo, para nos indicar, né, de que é uma atresia biliar, é a acolia, ou seja, a significa negação, né? Então é a ausência ali de cor ou pouca cor das fezes, porque como eu falei com vocês, é a bilirrubina sendo excretada ali pelas fezes que vai dar a coloração das fezes. Então, se eu não tenho bilirrubina sendo excretada, ela vai ficar acumulada, então a coloração da pessoa vai ficar amarelada. Em compensação, as fezes vão ficar sem cor, vão ficar esbranquiçadas. Tá bom? A gente trata ela cirurgicamente, tá? O médico faz uma cirurgia, se a cirurgia não der certo, a gente vai para o transplante hepático. Epidemiologia, então, acontece muito em populações asiáticas, mais em meninas, acomete, né, o período neonatal, né, então a criança ali, já na segunda semana de vida já demonstra pra gente, ou às vezes até intraútero, tá? Então existe a atresia biliar que é diagnosticada no período fetal. E acomete a maior parte dos nenéns que são termos, tá? Não é característico de doença da prematuridade. Por que acontece, então, a atresia biliar? Então, existem as causas indefinidas, mas existem alguns fatores genéticos que estão associados, ou imunológicos, né, as doenças aí autoimunes, e as infecções. Então, a gente tem o citomegalovírus. O citomegalovírus, ele é um vírus do grupo da herpes, da catapora, e é um vírus, né, que é transmitido secreção respiratória, também é transmitido via sexual, então caso a criança tenha contato com ele pode causar atresia. E o rotavírus é um vírus de doenças intestinais, né? Ele é um vírus que acomete o intestino. E a gente tem a vacina, né, do rotavírus, que a criança toma aos 2 e 4 meses, que é uma vacina oral, né? E esse vírus ele é transmitido através de alimentos e fezes contaminadas. Então, como que a gente vai diagnosticar a atresia? Como eu disse para vocês, a gente tem a tríade clássica, tríade significa 3, então 3 sintomas clássicos que vão definir para a gente que é a atresia, tá? Então, icterícia, como eu comentei com vocês, amarelamento da pele devido ao acúmulo de bilirrubina que não está sendo excretada. A colura, então, seria a coloração mais amarelada da urina, e a acolia, que é a falta de coloração das fezes. A gente pode ter alterações na absorção ali de vitaminas, tá bom? Com esteatorreia. Esteato, gente, é gordura. Então, gordura que está sendo ali eliminada através das fezes, né? Fica aquelas grumos de gordura, hemorragia, desnutrição, cirrose hepática. Então, lembra que eu falei com vocês, a bilirrubina ali acumulada, né, não vai ser excretada, vai comprometer o funcionamento do fígado, podendo levar a um quadro de cirrose. E a cirrose vai vir acompanhada de ascite, que é o acúmulo de líquido ali na cavidade abdominal, e a esplenomegalia, que é o aumento ali do baço, tá? Espleno significa baço. Então, aqui a imagem para vocês, né? O neném amareladinho, a colura, que é a urina escura, e a acolia, que são as fezes brancas. Alerta amarelo, então, é um alerta para a gente chamar atenção sobre a atresia biliar, que é característica, que tem como um dos sintomas principais a icterícia, e a icterícia ela pode ter várias causas, né? Então, é um alerta aqui porque é uma doença em que a gente tem que diagnosticar e tratar precocemente, que senão essa criança acaba indo a óbito, porque o fígado dela vai parar de funcionar, e sem o fígado ela não tem chance, né, de sobrevida. Aqui só mostrando pra gente, então, nessa coloração das fezes normais, né, principalmente no recém-nascido, tem muita descoloração amarelada, né, as fezes, e as fezes suspeitas ali para atresia são aquelas fezes esbranquiçadas, sendo que normalmente ali na segunda semana de vida que a gente vai começar a verificar isso. Então, sintomas. Se ela é do tipo fetal, como eu falei com vocês, a gente pode cometer ali ainda intraútero, a gente já vai ter uma icterícia ali ao nascimento. Né? A icterícia neonatal fisiológica, ou seja, aquela normal de todas as crianças,
elas acontecem normalmente ali após 48, 72 horas de vida. Agora, quando a icterícia ela acomete a criança ao nascimento ou depois de 2 semanas, a gente confere se icterícia como sendo patológica. Então, nesse caso, a criança já apresentaria sintomas ao nascimento de icterícia. Está associada também com outras malformações, né? Baixo peso no nascimento e após Natal, né? Que seria essa dos primeiros dias de vida da criança ali, né? Na segunda semana de vida em diante, que a gente vai ter uma acolia progressiva, né? Então, esbranquiçamento ali das fezes e uma criança normalmente com peso adequado. Diagnóstico. Então, além da gente verificar a icterícia, coloração das fezes, hepatomegalia, né, o aumento ali do fígado, a gente pode realizar o exame de ultrassom e biópsia hepática, né, para verificar ali o funcionamento do fígado, e laboratorial, que a gente vai verificar albumina e bilirrubina. Então, bilirrubina a gente já falou, que é essa substância, né, esse marcador importante, e a albumina porque é uma proteína que se liga à bilirrubina. O tratamento, então, como eu disse, é cirúrgico, tá bom? Chama-se portoenterostomia de Casar. Porto vem de fígado e entero de intestino. Então, eu vou ligar diretamente a via do fígado para o intestino, sem passar ali pelas vias biliares que estão obstruídas, tá? Caso não aconteça cirurgicamente o sucesso, né? A gente tem que encaminhar essa criança para o transplante. Após, então, realizar essa cirurgia, o que a gente tem que fazer? Então, é estimular o leite materno. Por quê? Quando a gente estimula o leite materno, a gente estimula ali o desenvolvimento e o amadurecimento mais rápido ali do intestino. E aí, com isso, como a bilirrubina ela é excretada principalmente pelo intestino grosso, né? Pelas fezes, então a gente está estimulando ali a eliminação da bilirrubina. Além disso, a gente pode utilizar essa substância aqui, tá? Esse ácido, para aumentar ali o fluxo biliar, né? Para aumentar ali a saída ali da bilirrubina. Antibiótico, né? Porque a gente realizou uma cirurgia, né? Para evitar ali que aconteça algum tipo de infecção ali nas vias biliares. E o anti-inflamatório corticoide aqui, prednisolona, né? Metilprednisolona, para aumentar também o fluxo biliar e diminuir o processo inflamatório. Bom, caso a gente não consiga, né, realizar com sucesso a cirurgia, a gente vai fazer o transplante, como eu disse, né? Então, ele vai ser indicado quando eu tenho uma doença hepática terminal, né? Quando o fígado ali realmente parou de funcionar, né? Uma colestase progressiva, obstrução ali que não cede, né? Infecções ali, né? Dos ductos biliares, hipertensão, gente, hipertensão é aumento da pressão. A gente tem hipertensão arterial sistêmica, né? Que é todo o corpo, todas as artérias, mas a gente tem hipertensão ocular, hipertensão portal, que é aqui do fígado. O fígado vai começar a ficar com a pressão ali aumentada. Ascite, como eu falei com vocês, né, que é o acúmulo de líquido ali na cavidade abdominal. E o déficit de estatura, né, além do comprometimento aqui da função hepática, como eu disse para vocês. Cuidados de enfermagem. Então, estimular o aleitamento materno, como a gente já comentou, monitoramento, higiene adequada, e aí ficar atento principalmente aos sintomas intestinais e urinários. Então, ele realmente procurar registrar e avaliar esses sintomas, tá? Vamos colocar uma sonda vesical de demora, justamente para avaliar ali a coloração, aspectos da urina, e além disso, contribuir para a gente mensurar o balanço hídrico. Vamos anotar, né, todos esses aspectos, como eu comentei com vocês, administrar analgésico se necessário, monitorar o estado nutricional que pode estar alterado e aconselhar ali a mãe, né, a lactação, como a gente falou, e ver se o peso dessa criança está mantendo adequado. Então, essa foi a aula de atresia biliar.